Olá a todos aqui do canal Alvo da Consciência, e nós vamos começar a falar sobre um assunto aqui no canal a respeito do diabo e Satanás, que muitas pessoas têm uma compreensão um pouco equivocada com o sentido que ela aparece dentro dos escritos, tanto do Antigo Testamento quanto também do Novo Testamento. Então eu quero aqui gravar alguns vídeos para que esse aqui não fique muito extenso, para que nós possamos também ter uma compreensão exata daquilo que se diz a respeito de Satanás e também de diabo dentro do contexto bíblico. É claro que nós não vamos falar do contexto atual, no qual a palavra diabo, Satanás foi desenvolvido através da teologia atual, mas nós vamos falar aqui, vamos usar a etimologia também para que a gente possa compreender. Só para você ter uma ideia, o que é o estudo da etimologia? A etimologia ela é uma junção de duas palavras, né? Etim primeiro e depois logia. Então a primeira parte dessa palavra, que é etim, ela vem-se de etnia, que vem de gerações, que vem de nação. E logo vem a palavra logia, que significa estudo. Então, juntando as duas palavras, significa estudo da origem de uma palavra. Ou seja, quando a palavra foi escrita, qual era o sentido que ela tinha, porque cada nação tem um tipo de língua e cada nação tem uma forma diferente de falar. Então, quando se estuda a etimologia, ela vai realmente na raiz da palavra para entender o que a palavra significava dentro daquele contexto cultural, dentro do contexto temporal e qual era o seu verdadeiro, o seu real significado. E é isso que nós vamos descobrir aqui através do estudo da etimologia dessas palavras de Satã, Satanás, o que significava e como é que as pessoas de hoje passaram a entender esse tema. Como podemos ver, acontece que uma palavra que tinha um significado há 3.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, nós percebemos que não é o mesmo significado de hoje, porque conforme o tempo, as pessoas, a teologia e outras contribuições, ela vai mudando o sentido original da palavra. E nós vamos perceber também, dentro desse estudo aqui, que vai ser em alguns vídeos, essa palavra diabo, Satanás, ela foi uma palavra, um ser, um personagem que foi sendo desenvolvido ao decorrer das eras, ao decorrer do tempo. Esse ser hoje temível que as pessoas falam tanto nas igrejas, no catolicismo, no cristianismo principalmente, ele foi um ser que foi sendo desenvolvido durante a história, tanto pelo catolicismo e depois adotado pelo cristianismo, que causa um grande pavor e um grande medo nas pessoas de uma forma geral. E também nós vamos perceber que se trata apenas de um desenvolvimento teológico, como acontece com qualquer assunto em que a teologia ela se propõe a estudar e trazendo para os dias de hoje ela vai modificando, mas o sentido da palavra não é trazido. Então essa palavra Satã, essa palavra Satanás, ela tem uma origem hebraica. Tá? A primeira vez que aparece essa expressão, a primeira vez ela já vem com esse sentido de Satã, Satanás, Ra-Satã, e também nós encontramos no aramaico essa palavra também significando Satana. Mas em qualquer um dos sentidos, tanto o sentido no hebraico como no sentido também aramaico, elas querem dizer a mesma coisa, que etimologicamente significa adversário. Dentro do contexto temporal e cultural em que essa palavra, etimologicamente, estudando agora sobre a etimologia, essa palavra foi escrita, ela se tratava de adversário. Não é adversário no caso de um pronome pessoal. Não se trata de um ser, não se trata de uma pessoa, não se trata de um anjo, é apenas adversário de uma forma geral, assim como nós hoje temos os nossos adversários. Eu posso ser adversário de alguém e alguém pode ser também meu adversário, assim como acontece.
Então a palavra Satã, a palavra Satanás, ou a palavra Satana, etimologicamente significa apenas adversário e não é atribuído a um ser, a uma pessoa específica, a um ser específico, mas apenas adversário dentro de uma regra geral. E não como um ser do mal que se opõe contra um outro ser chamado Deus. Não é um ser maligno que se opõe contra Deus e nem um ser chamado diabo, como é compreendido hoje, que se opõe contra Deus e contra seu povo. Não é nesse sentido, é no sentido geral de como adversário, assim como nós temos nossos adversários aqui humanos, e não um ser, uma pessoa específica. Nós vamos encontrar essa expressão lá no livro de Números, né? Lá no início da Bíblia tem um livro chamado Números, aonde lá em Números 22, capítulo 22 e versículo 22, o que acontece ali? Aquele episódio de Balaão, a respeito que a mula falou com Balaão, e Balaão, ele na verdade resistiu, quando ele ia, diz assim o versículo: a ira do Senhor se acendeu porque ele ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, ou por Satã. Dentro do texto hebraico, a palavra não é adversário, porque adversário é apenas a tradução para o nosso idioma. A tradução, a palavra que está etimologicamente dentro do texto hebraico é Satã. Então imagine o seguinte, aqui está dizendo que o anjo do Senhor, o próprio anjo do Senhor, o anjo de Deus, ele se pôs no caminho como Satã. Porque aqui se tem como adversário para se opor a Balaão, apenas isso. Então nós percebemos que um anjo do Senhor, né, ele se opõe a Balaão, ele vai contra Balaão, ele para na frente de Balaão por adversário, que adversário é apenas a tradução da palavra, mas ali no hebraico a palavra que aparece ali, o anjo do Senhor se pôs por Satã. Então esse Satã, e na verdade é a expressão para adversário apenas. E agora também é interessante a gente analisar essa palavra também dentro da expressão grega, né? Porque se a gente olhar as línguas que foram escritas, a Bíblia aqui no caso, ela vem primeiro o hebraico, que é a língua primeira, original, depois ela é o grego. Tanto que o Antigo Testamento ele foi traduzido para o grego, e se a gente pegar lá, por exemplo, a falar da Septuaginta, eles pegaram o hebraico e traduziram o hebraico para o grego. A língua grega agora ela tem uma posição importante dentro dos escritos que está aqui. E o que significa então o termo dentro da língua grega? Nós vamos encontrar aqui uma expressão que nós já ouvimos, que é diabolos, né? A expressão para diabo, o diabo hoje que é entendido, né? Da onde vem a palavra diabo. Nós vamos encontrar a palavra diabolos, em outras ocasiões diaboloi, da onde vem a expressão diabo, em que é conhecida hoje como ser diabo, e nós vamos conhecer então, dentro do grego etimologicamente, o que significava essa palavra diabo, ou diabolos, diaboloi. Então essa expressão diabolos, que é a tradução para o grego, que hoje é conhecido como ser, mas lá etimologicamente ela quer dizer maldizente, defamador e caluniador. Maldizente, defamador e caluniador, que são a expressão original, etimológica dessa palavra chamada diabolos, que é compreendida hoje como o diabo. E é interessante a gente notar aqui também, como eu disse lá no início, que o Novo Testamento ele foi escrito especificamente no grego. E nós vamos encontrar algumas expressões no grego também, referindo a palavra diabolos, a calúnia, a defamação. Nós vamos encontrar isso dentro do texto do grego referente ao Novo Testamento. Por exemplo, quando nós lemos lá em 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 11, quando o apóstolo ele adverte as mulheres a não serem maldizentes, o termo que aparece no texto grego é
diabolos, diaboloi, ou seja, que a mulher não seja diabolos, ou seja, maldizente, apenas isso. E também outros textos também, se você depois quiser acompanhar, e aparece em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11, ela está também no livro de Tito, capítulo 2, versículo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, aonde temos a mesma expressão, referindo-se a difama, a maldizente, a caluniadores, e não a um ser específico, tanto aqui no grego como no hebraico, como eu já li aqui, lá no livro de Números, a expressão etimologicamente, não se trata de um ser. Não se trata de um ser com um artigo dizendo o diabo, não se trata. Não se trata de um personagem. Não se trata de um personagem específico, como se é entendido, como se é pregado hoje. Na verdade, é apenas uma expressão para se dizer um adversário, para dizer um caluniador, para dizer um difamador. Assim como se percebe também nos dias de hoje, quando alguém calunia alguém, quando alguém defama alguém, quando alguém julga alguém, a expressão que é colocada etimologicamente é diabolos ou satã ou satanás. E uma observação também interessante aqui é que no texto grego, ali no texto de Sócrates, que Sócrates ele foi um filósofo grego, né, muito conhecido também nos dias de hoje, no Tratado de Platão, ele tem um texto ali no qual ele justifica a sua condenação, dizendo que foi por calúnia e defamação. E o termo que aparece ali nesse texto grego é também diaboloi, que é calúnia e defamação. E por que é importante falar aqui de Sócrates, esse filósofo grego? É que esse grego que foi usado aqui, porque Sócrates ele antecede a criação do Novo Testamento, né? Se você conhece a história de Platão, de Sócrates, você vai perceber que são filosofia, são personagens que existiram antes mesmo de Cristo, antes mesmo da formação do Novo Testamento, e esse grego, essa expressão, ela é a mesma expressão usada na Bíblia para diabo como defamador e também no texto grego do filósofo grego chamado Sócrates. Então este é o primeiro vídeo que eu fiz referente a estudo sobre diabo e Satanás. E recapitulando aqui, na verdade o termo hebraico, que é Satã e Satanás, refere apenas como adversário, e no termo grego ele refere apenas como difamador, caluniador, e não se tem a ideia, principalmente nos textos hebraicos, onde aparece a palavra Satã, da onde veio Satanás, não se tem essa concepção de um ser que se opõe contra Deus. Isso aí foi surgindo durante a história e nos próximos vídeos nós vamos falar sobre isso. E eu vou colocar aqui na descrição como vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, a gente vai colocando alguns vídeos para que isso fique bem esclarecido, e qualquer dúvida é só mandar lá no canal. Se você gostou, dá um joinha e se inscreve no canal, porque nós vamos tratar aqui no canal Alvo da Consciência desses temas teológicos, principalmente, e que são muito confusos na mente das pessoas nos dias de hoje, e que nós vamos trazer aqui a historicidade, a forma etimológica, como aconteceu, e nós percebemos que isso tem causado muito medo e muito pavor nas pessoas, e foi uma ferramenta muito importante que a religião usou e ainda usa para, de alguma forma, tentar amedrontar as pessoas e por aí vai. Só que nós vamos tentar desmistificar algumas coisas aqui, porque nem tudo é da forma que se apresenta e nem tudo é da forma que se fala. São textos realmente que é um pouco complicado, demanda um pouco de tempo, não tem como explicar um texto complexo desse aqui em apenas 1, 2 palavras ou em 1, 2 minutos, porque nós temos que conhecer lá o sentido literal, mas devagarzinho a gente vai avançando e nós vamos trazendo aqui para a consciência, porque o nosso canal é isso mesmo, o alvo da consciência, despertando as pessoas para uma consciência mais elevada.